Nós precisamos falar acerca desse tema porque, inclusive, nós vamos estar passando um vídeo um pouquinho mais para frente, onde fala as mudanças acerca do que está acontecendo no mundo, né? Nós temos percebido que eu gostaria assim que o pessoal ficasse muito atento, assim, não ficasse disperso, porque é um tema bastante delicado de se falar, bastante cansativo de se falar, mas extremamente necessário para que o nosso chamado, para que o reino de Deus realmente melhore, queridos. Porque nós temos um chamado, nós somos chamados como profeta da última hora, literalmente, nós estamos falando isso desde ontem. A nossa responsabilidade hoje, aqui na terra, é muito maior do que foi dos nossos antecessores, dos discípulos, dos apóstolos, porque eles estavam anunciando a vinda de algo, a vinda do reino, e nós somos chamados para, na verdade, anunciar a finalização desse reino. Então nós temos que estar muito mais especializados, muito mais preparados, tanto que eles nos deixaram um preparo que eles mesmos não tinham. Então a facilidade nossa hoje é muito maior, mas existe necessidade de nós termos um coração aberto para aprendermos. Porque se nós fôssemos muito bons mesmo, se nós não tivéssemos necessidade de aprender acerca desse tema, de como ser líder, nós teríamos hoje liderados, fazendo uma diferença tão extraordinária nessa terra, que nós estaríamos vendo milagres, curas, libertações, igrejas cheias de pessoas por ver a palavra do testemunho nas nossas vidas, e não é isso que nós temos visto. Por que nós não temos visto isso? Se Jesus, ele falou que em nome dele nós faremos obras maiores do que ele fez, por que então nós não estamos fazendo? Então, existe necessidade de nós aprendermos, amém, queridos? Então eu queria assim que vocês ficassem muito atentos. Por que eu achei importante estar falando sobre esse tema? E é um tema bastante teórico. Se nós formos levar para o lado profissional hoje, queridas, se nós formos analisar 5 anos atrás, 10 anos atrás, como o mundo secular se comportava, não existia necessidade das pessoas serem tão preparadas, existia? Não existia. O trabalho de mão de obra era completamente diferente do que são no dia de hoje. Hoje, o trabalho de mão de obra pesado não existe mais, foi substituído por máquinas. E hoje os profissionais que são procurados no mercado são profissionais extremamente capacitados, e aqueles que não se prepararam, literalmente estão desempregados. Hoje está cheio de vagas de emprego, sem ter pessoas habilitadas para poder executar determinadas funções. E no reino de Deus não é diferente, queridas. Nós não estamos mais vivendo em tempo que nós podemos fazer um evangelho de qualquer forma. E isso tem incomodado muito os nossos corações, porque nós temos caminhado por aí e nós temos visto que muitas vezes nós fazemos tudo na vida da gente com muita excelência, mas aquilo que é para o reino de Deus, nós somos negligentes, displicentes e fazemos de qualquer forma. E dessa forma, queridos, nós não conseguimos atrair a ninguém. Nós não conseguimos fazer com que pessoas tenham motivação alguma para chegar onde nós desejamos que eles cheguem. Então, assim, é importante nós entendermos o que é ser líder. E eu vou usar como líder um exemplo que eu pesquisei acerca de vários líderes. Falei, vou falar sobre Josué, vou falar sobre Moisés, vou falar sobre Abraão. Mas daí eu falei, Deus, não, eu vou falar sobre o maior líder que existiu, que é Jesus Cristo. Aleluia! E quando nós começamos a analisar a vida de Jesus, a forma como ele foi conduzido nessa terra, a forma como ele dirigiu a vida dele, nós percebemos que nós não estamos chegando a lugar algum, na verdade, porque nós estamos muito longe de sermos parecidos com ele. Mas muito longe. Se nós não nos posicionarmos com urgência, se nós não olharmos para a vida dele e buscar os ensinamentos que ele nos ensinou, nós vamos demorar muito tempo para chegarmos em algum lugar. Então, para começar, nós já vimos até a lição do Ganso, o vídeo do Ganso de manhã. Eu queria estar falando um pouquinho da parte teórica. O que é ser um líder? Líder é aquele que tem a capacidade de administrar pessoas e equipes de personalidades diferentes, mobilizando-as para seguir objetivos comuns. Para nós a Bíblia diz, um texto que eu acho que é tremendo, que diz assim, que a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Está em Lucas 12:48 na parte B.
O que essa palavra quer dizer? Queridas, nós somos chamados para algo muito extraordinário, mas muito extraordinário da parte de Deus. Nós não valorizamos aquilo pelo qual nós somos chamados. Eu fiz uma ministração há pouco tempo atrás e eu disse isso. Vocês imaginem se nós fôssemos chamados para ser ministras da Dilma, da presidente da República. Uma ministra da Educação, a outra ministra da Saúde, a outra ministra do Trabalho. Foram chamados para ser ministros. O Senhor Jesus, Ele confiou a nós, queridas, a nós. Imagina nós com toda essa fragilidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olhar lá do céu e escolher a dedo cada uma de nós que temos um chamado, um ministério, um bairro, uma cidade, uma igreja na nossa mão para falar assim: a ti eu me confiei o meu reino. Olha a responsabilidade do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor confiou em nós para conduzir o povo dele ao céu. Ele nos entregou o povo dele nas nossas mãos para nós cuidarmos. Só que nessa mesma palavra ele diz que ele entregou, mas ele deu a responsabilidade, ele confiou, mas ele também vai pedir muito. Então por isso que nós temos necessidade de fazer jus àquilo que o Senhor confiou. Porque, queridos, é maravilhoso. Se nós formos olhar pelo lado do coração do Pai, quem éramos nós para ser merecedores disso que Ele entregou nas nossas mãos? E de que forma muitas vezes nós temos tratado, né? De que forma nós temos sido pastoras, missionárias dentro da igreja, pastoras dentro da nossa casa, dentro da nossa família. De que forma nós temos tratado aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. Liderança. O que é liderança? Liderança é um processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-as numa equipe que gera resultados. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos. Quando a gente vê o que significa a palavra liderança, me vem aquela passagem que tem em Atos, né? Que diz que ali os apóstolos, eles conseguiam fazer com que as pessoas fossem vindo à igreja. Não existia necessidade nem deles estarem falando. As pessoas tinham motivação para estar ali, porque eles tinham todos os objetivos em comum, eles viam testemunho, eles tinham desejo de estar ali compartilhando, e a igreja crescia na graça, no conhecimento do Senhor. Isso é liderança, né? E uma coisa tremenda, Jesus ele não veio para mudar ninguém, ele veio para transformar, o que é algo muito extraordinário, porque mudar é fácil, né? Você pega a Bíblia, né, daqui e passa para esse lugar. Agora eu quero ver você transformar isso. É muito tremendo. O Senhor, Ele transformou pessoas, Ele não mudou pessoas. Ele pegou 12 homens e transformou. Aleluia. Né? Ele não mudou. Quantas vezes nós não queremos transformar ninguém? Nós temos uma pessoa difícil dentro da nossa igreja e nós não nos preocupamos, não, uma pessoa tão difícil, não, eu não vou. Eu vou mudar. Então eu troco o Zezinho pelo Joãozinho. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que nós devemos transformar. E para que nós possamos transformar as pessoas em alguma coisa, queridos, primeiro nós temos que transformar a nós mesmos. Isso é algo assim que nesse estudo, a gente vai ver o quanto nós precisamos ser transformados. Eu vou falar alguns tipos de liderança, bem do lado secular, porque isso é importante para nós vermos em qual desses tipos nós nos enquadramos. Amém? Primeira liderança. Liderança autocrática. O líder, ele é focado apenas nas tarefas. Também é chamado de liderança autocrata ou diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, de modo imprevisível para o grupo. Além da tarefa que cada um deve executar, o líder determina ainda qual o seu companheiro de trabalho. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Liderança liberal. Neste tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, autodirigida e que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, a liderança liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca,
onde o líder deixa passar falhas e erros sem corrigi-los. Liderança democrática. Chamada ainda de liderança participativa ou consultiva, este tipo de liderança é voltado para as pessoas e a participação dos liderados no processo decisório. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as providências para atingir os alvos, solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir 2 ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com o debate, a divisão das tarefas fica ao critério do próprio grupo e cada membro pode escolher os seus próprios companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo, ele é objetivo e limita-se aos fatos nas suas críticas e elogios. Liderança paternalista, essa é a que eu mais tenho visto nas igrejas, queridos, e na minha concepção é a mais errada. O paternalismo é uma aberração da liderança, onde o líder e sua equipe têm relações parecidas a de pai e filho. A liderança paternalista pode ser confortável para os liderados e evita conflitos, mas não é um modelo adequado num relacionamento ministerial, pois numa relação paternal, o mais importante para o pai é o filho, incondicionalmente. Já em uma relação ministerial, os resultados a serem alcançados pela equipe são mais importantes do que um indivíduo. Amém? Muitas vezes, nós vemos hoje na igreja pessoas com tremendo potencial, mas sendo deixados de lado, porque simplesmente a igreja prefere ter seus privilégios individuais por causa de relações pessoais com pessoas. E isso é um erro muito grave. Isso acontece em empresas e acontece em ministérios. Eu vou dar só um testemunho para que vocês possam entender o que é isso. Nós estamos agora com um projeto para 2012 que vocês vão entender um pouco melhor daqui para frente, que a gente vai estar falando sobre isso. E vai vir o Geração Saradas. Eu tenho 2 filhos lindos em casa. Todo mundo sabe como eu sou com meus filhos. Sou a mãe mais coruja que tem. A minha filha é linda, vai fazer 19 anos, meu filho tem 17, e Deus colocou Geração Sarada no meu coração. Eu poderia muito bem falar, não, quem vai dar sequência nesse trabalho é a minha família, o Geração Mulheres Saradas Deus deu para mim. Eu vou botar minha filha como líder e o meu filho. Só que a minha filha é uma bênção, minha pastora está aí para falar. Uma menina de Deus, envolvidíssima na igreja. Mas a minha filha tem um envolvimento local, queridos. Ela não é como eu, que gosta de liberdade, que veio para o Ministério Interdenominacional. Minha filha é totalmente denominacional, ela gosta de estar ativa com os jovens da igreja, vai para o grupo de sábado, ajuda a cuidar, ficou lá o dia inteiro, né, pastora, no dia da festa do Havaí, decorando a igreja. Ela gosta disso, ela nunca se envolveu muito no ministério. Por outro lado, eu tenho a Tamires, que é filha da Estela, que desde quando começou o Ministério Mulheres Saradas, é uma menina que tudo, queridos, tudo que vocês possam imaginar, ela desenvolveu. É uma menina que sempre deu a vida pelo Ministério Mulheres Saradas. Então não era nada mais do que justo. E assim, o reino de Deus ele vai ser muito mais favorecido. Eu mantendo minha filha no papel onde ela está, que ela está muito bem, crescendo, feliz, e colocando a Tamires no local dela. Agora já pensou se eu colocasse a minha filha, como a Tamires se sentiria? Desde o início ela deu a vida pelo Ministério Mulheres Saradas. As maiores dificuldades que eu tive na vida, essa menina sempre, não, vamos lá, Rita, nós vamos conseguir, nós vamos passar, nós vamos superar. E de repente, só porque a minha filha, linda, eu dar para ela algo que na verdade ela não fez por merecer. Então assim, é uma liderança extremamente errada. Por isso que eu falei, nós temos visto muito isso. Nós temos pessoas maravilhosas às vezes no louvor, mas por questões pessoais. São outras pessoas que estão ali ministrando, que estão pregando, enfim. E quem é que está perdendo? Quem está perdendo é o reino de Deus. Porque Jesus não faz acepção de filho, não. Não existe filhinho mais bonitinho e mais feinho para Jesus. Então, assim, são coisas que nós temos que analisar. Nesse caso, falando de forma secular, a melhor liderança seria a liderança democrática. Agora, qual é o tipo de modelo que eu escolhi para nós estarmos analisando mesmo? A liderança segundo Jesus Cristo, que é baseada na história dele aqui na terra. Algumas características da liderança de Jesus. E aí nós vamos começar a analisar se nós temos essa característica. Primeiro ponto, queridos, ele preparou-se 30
Após o batismo, o Espírito Santo é quem dirige a sua vida. Ele mesmo sendo líder não dirigiu sua vida sozinho, não. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Serviu a todos e não aceitou ser servido. Será que nós temos sido assim? Jesus abriu mão da sua glória. A palavra de Deus diz que ele abriu mão de sua glória e veio em forma de servo e habitou entre nós. Será que nós temos sido como Jesus? Temos servido ao invés de ser servido? Submisso ao objetivo do Pai. Abriu mão do seu lugar de honra pelos outros. Ele era manso e humilde de coração, obediente até a morte e morte de cruz. Abriu mão dos seus direitos, das suas razões e da sua vontade, por causa do propósito que lhe foi confiado. Aproveitava todos os momentos, disposição e prontidão para cumprir a ordem do seu Senhor. Construiu e não destruiu, educou e não explorou, apoiou e não dominou, pregou, curou, ressuscitou, expulsou demônios, foi perseguido, sofreu e morreu, e mostrou a todos como fazer com o seu próprio testemunho. Liderança de Jesus. Primeiro, ensinou que liderar é servir. Primeiro ponto na vida de um líder, querido. Se você não é assim, eu vou dizer para você, você não vai conseguir ninguém que realmente te siga. Isso eu falo com toda clareza, porque o primeiro ponto de Jesus foi liderar baseado em servir. Ministério significa serviço. Nós não somos patrões, nós somos pastores. Nós viemos para servir o nosso irmão e para servir aquilo pelo qual o Senhor nos destinou a fazer. Estabeleceu sua prioridade. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa foi servir. A segunda coisa, ele tinha uma prioridade para ser conquistada, que era o reino de Deus. E hoje a maior dificuldade que nós vemos por parte de líderes é que nós vemos ele buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós não vemos líderes preocupados em buscar o reino de Deus. Nós vemos mulheres que primeiro, queridos, eu não estou falando, a pastora Helena Maria falou e falou muito bem. Nós temos sim um ministério que é dentro da nossa casa. Mas hoje também muitas mulheres usam isso como justificativa. Porque eu vou dizer para vocês, querida, quem me conhece, eu não falo isso para minha honra, não. Não falo mesmo, porque o Senhor demorou muito tempo também para que eu fosse desse jeito. Porque hoje eu entendo que é o reino de Deus. Mas eu às vezes eu levanto 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para fazer comida, porque meus filhos comem comida fresca todo dia. Para lavar, passar e cozinhar. Quando é 10 horas da manhã eu já estou na rua com o carro, porque eu tenho compromisso no ministério todos os dias. Ainda que eu estou desempregada agora, porque antes eu fazia todo o trabalho de casa, todo o trabalho do ministério e trabalhava na rua o dia inteiro. Todo mundo sabe disso. E não voltava numa reunião aqui na Baixada, né, pastora? Porque Deus supre tudo. Eu fui chamada pelo Senhor. A principal função da minha vida é o reino de Deus. Porque a única coisa que eu vou levar e que nós vamos levar, querida, é o reino de Deus. Você não vai levar seu filho para o céu, seu marido para o céu. Não estou falando no sentido espiritual, estou falando no sentido de você só se preocupar com isso. A sua casinha, o seu carrinho, as suas coisinhas. O Senhor, Ele está preocupado com as vidas que Ele entregou na sua mão. É só isso que vai prevalecer. Isso é o reino de Deus. Então nós temos que, em primeiro lugar, aprender a planejar o nosso tempo. O que eu tenho mais visto hoje em dia, as pessoas gastarem o tempo de uma forma tão absurda. Eu conheço mulheres que têm que dormir 10 horas por dia. Queridos, nós não, se você não está acostumada, não durma mais do que 6 horas por noite. Porque eu ouvi uma entrevista que nós não precisamos dormir mais do que 6 horas. Nós não podemos perder tempo dormindo. Sabia que nós não podemos perder o tempo dormindo? Porque senão nós não temos tempo para fazer a obra de Deus. 6 horas é o suficiente. Nós precisamos acordar cedo, cuidar do nosso corpo. Quem puder fazer caminhada, fazer uma caminhada, né? Fazer as coisas da sua casa. E todos os dias, querido, se você todo dia não faz alguma coisa para o reino de Deus, alguma coisa está errada. Porque se nós somos chamados para isso, para trabalhar. Se você estivesse trabalhando numa empresa, você não teria que ir todos os dias? De segunda a sexta, pelo menos você não teria que ir? Por que para o reino de Deus é diferente?
Muitas aqui trabalham, eu sei que trabalha a pastora Sueli, trabalha muitas aqui, se eu for contar, missionária Milka, Sueli, que é professora, que não é fácil. Dá 10 aulas por dia. Não é fácil, queridas. Só que se você não achar tempo para todos os dias fazer algo para o Senhor, alguma coisa tem de errado. Porque a nossa principal missão é essa. E quando nós damos muita atenção para as coisas seculares, o diabo ele nos prende aí. Porque ele sabe que a gente não vai ter tempo para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E nós corremos o risco de perder a maior confiança que alguém podia ter nos dado, que é o reino de Deus nas nossas mãos. Então nós temos que tomar muito cuidado nesses últimos tempos e fazer como Jesus, estabelecer a prioridade. Porque a prioridade é nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Terceiro, isso é extraordinário. Jesus Cristo, para liderar, ele conviveu todo o contexto antes. Muita gente quer mandar, muita gente quer liderar, mas não quer conviver o contexto. Você sabe mandar nos seus liderados, mas você não sabe nem qual é o problema que está acontecendo na sua igreja. Hoje em dia nós temos algumas visões por aí que instituem líderes, e o pastor fica bem tranquilo no seu gabinete pastoral, e os outros se lascando sem preparação nenhuma para cuidar. E aí o pastor chama ele para uma reunião semanal ou mensal, aonde ele quer que ele apresente os resultados de quantas pessoas ele trouxe para aquele grupo, quanto isso está se rendendo. Queridos, acabou. Isso é coisa de patrão, isso é coisa de empresa, isso não é coisa de igreja. Porque Jesus ele vivia dentro do contexto. Era para curar, ele não mandava o Pedrão lá curar, não, ele estava junto com Pedro. Primeiro ele ensinou, primeiro ele mostrou que ele sabia fazer. Aleluia, Jesus. Ele ia, ele curava, né? Ele expulsava demônio. Tem pastor que nem... Eu não gosto muito de expulsar demônio, quem anda comigo sabe disso. Eu tenho um pouco de problema nessa área aí ainda, né? Não gosto muito, por isso que eu ando com muitas guerreiras. Porque eu não gosto mesmo, não que eu tenha medo, eu não gosto. Fui criado no espiritismo, eu não gosto disso, né? Mas tem pastor que é o pastor, ele dá a impressão que ele é acima de Deus, porque ele é um cara intocável que não precisa fazer nada e os outros têm que fazer tudo, né? E não é isso que Jesus ensinou, ele convivia todo o contexto. Ensinou que devemos nos relacionar e que nos conflitos devemos nos posicionar. Buscava se reabastecer em Deus, foi comprometido, mostrou segurança, buscou credibilidade, escolheu e desenvolveu pessoas chaves. Isso daqui é o que a gente estava falando de manhã, eu acho que é o mais extraordinário de Jesus. Foi a forma como ele desenvolveu as pessoas e levantou sucessores. Eu vou dizer uma coisa, líder que não levanta sucessor não é líder. Josué foi um grande general de guerra, mas Josué, o grande erro dele, ele seguiu a Moisés uma vida inteira, aprendeu com Moisés e não ensinou ninguém para substituir ele. Tanto que do livro dele pula para o livro de Juízes. Não tem sucessor de Josué, por isso que eu não quis falar sobre Josué. Porque ele foi tão falho que ele não criou sucessor. E queridos, se o ministério é de Deus, se a chamada é de Deus, se você não estiver preparando alguém para te substituir, você vai subir para a glória como? Como você vai subir para a glória? Né? Como que eu vou? Eu vou falar uma coisa, a maior preocupação que eu tenho, quem anda comigo sabe, no ministério, é preparar sucessores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, se eu sair de cena do Ministério Mulheres Saradas, eu vou dizer para vocês que ele vai continuar tão bem quanto se eu estiver. Eu posso garantir isso para vocês. Isso não é um desejo do meu coração, porque eu amo esse ministério. Mas as pessoas que caminham comigo são pessoas tão preparadas, são pessoas tão apaixonadas pelo ministério, que elas têm condições de dar sequência. E para o Senhor provar isso, porque eu achava que não era assim, em eventos importantíssimos, o Senhor me tirou de cena na semana do evento. 2 vezes o Senhor fez isso, porque eu achava que era muito importante. E a empresa marcou reunião na semana do evento, e eu tive que ir para Uberlândia ficar uma semana lá. E eu achei que eu ia morrer. Era meia-noite, eu estava lá no meio, com a Estelinha, que nem doida. E a Estelinha deu conta do recado, e todo mundo deu, e o evento foi maravilhoso, e o Senhor operou. Porque, queridos, líder ideal é aquele que quando sai de cena, as coisas acontecem melhor do que quando ele está em cena. E foi isso que Jesus quis nos ensinar. Quando Jesus falou que em nome dele nós faríamos obras maiores, ele quis dizer, eu confio em vocês. Eu preparei vocês, eu capacitei, ainda dei meu espírito para vocês. Então, assim, é essa confiança e não essa
insegurança que muitos líderes têm, por medo de perder o lugar, por medo de perder a posição, por medo de perder o respeito, queridos, acabam não ensinando, acabam não criando sucessores. E aí o negócio vai ficar complicado. Porque se acontecer qualquer coisa com você, o reino de Deus vai ser muito penalizado, muito. Quando uma igreja, um líder cai, mas existe uma preparação por trás de várias pessoas, não é tão sofrido. As pessoas conseguem sobreviver. Eu passei isso no ministério que eu congreguei durante 13 anos. Um líder naquela época, o presidente da igreja, caiu. O presidente da igreja, uma igreja grande. E eu vou te dizer, o ministério não acabou. Hoje tem quase 4 mil membros. Glória a Deus. Muito pelo contrário, Deus tirou ele porque ele não quis se humilhar e não quis se arrepender. Mas só que ele foi um homem, que isso ninguém pode falar. Ele soube criar liderados. Ele soube formar pessoas. E até hoje aquela igreja tem líderes e líderes de peso. Pessoas maravilhosas, inclusive a pastora Ana Rosa, que prega nos nossos encontros. Uma pessoa maravilhosa. E aquela obra permaneceu firme. Mas eu vi muita obra que o líder caiu e a igreja caiu junto. E as pessoas foram dispersos pela terra. Porque ele não serviu nem para ser líder. Nem para ser líder ele serviu. Então assim, nós temos que ter uma preocupação de levantar sucessores. Uma frase que eu achei tremenda que diz o seguinte: o pastor, ele é um servo das ovelhas. Ele existe por causa delas e não elas por causa dele, né? Nós achamos que as ovelhas existem por nossa causa. Não, as ovelhas é do Senhor. Fomos nós que fomos chamados para ser pastores, para cuidar das ovelhas. Amém? E as ovelhas, elas são do Pai. Nós somos chamados como se nós fôssemos gerentes, como se nós fôssemos funcionários do Pai, simplesmente para cuidar e entregar para Ele as ovelhas de uma forma saudável e salvas. Foi essa a responsabilidade que Ele nos destinou. Jesus comprou com seu sangue precioso aqui na terra as suas ovelhas, mas nós fomos chamadas para conduzi-las ao céu. Aleluia. Amém, Deus. Aleluia. E eu não posso deixar de falar essa palavra porque essa palavra é forte. Eu ministrei ela do 11 para lá, mas como nós estamos falando para líder, nós vamos ter que ler ela do primeiro, e eu acredito que é a palavra mais clara que existe na Bíblia para nós, que é a palavra de Ezequiel, que fala acerca de: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, por quanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, e não se apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores das suas mãos, requerirei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu vivo, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia. Queridos, é uma palavra muito dura. E quando nós vemos essa palavra aqui que diz que na fraca nós não temos fortalecido, a doente não temos curado, a quebrada não temos ligado,
A desgarrada não tornamos a trazer. E a perdida não estamos buscando. Nós estamos falando de 5 classes de pessoas que hoje tem dentro das igrejas. E que muitas vezes nós achamos um monte de justificativas para dizermos que elas estão fracas porque elas não prestam, que elas estão doentes porque elas querem, que elas estão quebradas porque isso tudo nós justificamos. Só que a palavra do Senhor diz aqui que o culpado por tudo isso acontecer é o pastor. E quando nós analisamos o Salmo 23, nós vemos ali o cuidado de um pastor extraordinário que foi Davi. E Davi foi capaz de roubar as ovelhas da boca de leões, não é que a Bíblia relata? De lobo, de cuidar, de zelar das ovelhas de uma forma extraordinária. E esse é o nosso cuidado. Eu não estou dizendo, queridos, que na igreja, eles falam isso porque você não tem uma igreja. Não, eu estou falando isso porque eu tenho visto as coisas acontecerem. Eu sei que existe bode dentro da ovelha, só que o bode não é função nossa separar. A palavra em Mateus 25 diz que no dia do julgamento vai ser o Senhor quem vai separar. Aleluia. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E Ele é que vai trazer o julgamento. Porque é dele o bode e as ovelhas. E Ele vai fazer o que Ele quer, não cabe a nós. Jesus não tirou Judas do meio. Jesus serviu a ceia para Judas. Aleluia. Judas beijou o Senhor, entregou Ele à morte de cruz. E Jesus sabia de tudo isso. É verdade, Senhor. Mas hoje nós temos saído do papel de zelarmos, de cuidarmos daquilo que é do Senhor, queridos. Nós precisamos admitir isso por coisas que a própria pastora Helena Maria narrou hoje de manhã. Quantas vezes nós tivemos no passado líderes terríveis, líderes duros, líderes que matavam jovens na igreja, como a própria Viviane falou. Quantos filhos de pastores, e foi feita uma pesquisa no Carandiru, quando ainda tinha lá em São Paulo o Carandiru, 40% das pessoas presas eram filhos de crentes de igrejas tradicionais. Verdade. E por que isso? Porque matavam. Muitos mataram vocês e hoje vocês continuam agindo, matando as pessoas. Porque o pastor era duro, você também age com dureza. Porque seu pai era duro, você também é duro com seus filhos. Queridos, o nosso modelo é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nós não podemos ter uma herança maligna, genética, porque a nossa genética é do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que ser parecidos com Ele. Nós não temos que ser parecidos com os nossos pais carnais, genéticos, ou com os nossos pastores. O nosso modelo precisa ser Jesus Cristo. E as pessoas tinham prazer de segui-lo. E ele formou 12 homens, queridas. 12 homens que fizeram toda a diferença. Ele não precisou formar uma multidão. Você não precisa ter uma multidão de admiradores. Você precisa formar pessoas chaves. Aleluia. Pessoas que vão fazer a diferença e dar sequência na história da sua vida. Aleluia. Nós muitas vezes nos preocupamos com multidão. Multidão não faz nada. Multidão não fez nada por Jesus. Verdade. Aleluia, Senhor. Mas a intimidade, aqueles que caminhavam com Ele, aqueles que Ele confiou, é que fizeram a diferença. Aqueles mais próximos que o Senhor tem colocado de você, é esses que vão fazer a diferença no seu ministério. É esses que vocês precisam formar, que eu preciso formar. Amém? Eu não vou entrar em detalhe, mas só pra gente falar um pouquinho, já que eu falei da classificação aí, eu só vou citar para vocês o que significa essa parte da ovelha fraca, né? Bom, a perdida, vamos começar pela perdida. A perdida é aquela ovelha que ela não conheceu Jesus ainda, que nós precisamos buscar no mundo, ele não tem o conhecimento. A desgarrada é aquela que estava na casa do Pai, mas que por algum motivo ela é levada às coisas que o mundo muitas vezes coloca, as circunstâncias que o mundo causa, e ela acaba sendo muito vulnerável. Então ela acaba se desgarrando do rebanho. E aqui fala que a desgarrada nós não temos tornado trazer. E quem é a ovelha quebrada que fala aí? Ovelha quebrada é aquela que anda muito bem, queridos. Ela anda muito bem, ela canta, ela prega, ela está caminhando com você. Só que existe uma pedra no meio do caminho. E ela pisa em falso e quebra a pata dela. E ela fica com a pata quebrada, né? E aqui diz que a que está quebrada nós não estamos ligando. Muitas vezes nós pegamos uma ovelha quebrada
e nós a julgamos. Não, aconteceu isso na sua vida porque você está em pecado. Não, aconteceu isso na sua vida porque não sei o quê. Nós sempre julgamos, né? Aí fala também aqui da doente, né? O que é uma ovelha doente? Quando nós estamos doentes, nós estamos no hospital, a gente tem condições de estar na igreja? A gente tem condições de acompanhar o mesmo ritmo de um crente que está saudável? Não temos, nós estamos no hospital, hospitalizado, nós precisamos receber medicamento, alimentação especial. Assim é uma pessoa doente também na vida espiritual, né? Muitas vezes nós julgamos. Não veio tomar ceia porque está em pecado. Queridos, uma pessoa que está doente espiritualmente, doente mesmo, na alma, a alma está tão abatida que ela não tem força nem de levantar da cama. Quanta depressão nós temos visto. E aí qual é a nossa função como pastores, como missionários? A nossa função é nós ir lá nos visitar, é levar o remedinho, é levar a ceia para fortalecer, é levantar essa pessoa na força do Senhor, não enterrar mais, né? E aí fala também da ovelha fraca, né? Que a gente sabe que as ovelhas fracas são aquelas que muitas vezes acabam não tendo aquele vigor para fazer o ministério com que nós gostaríamos que ela fizesse, né? Que ela executasse na mesma proporção da gente, andando nos mesmos passos que a gente, ou no mesmo passo dos líderes que nós temos. Mas é porque ela é fraca. Existe alguma área da vida dela que ela precisa ser restaurada. E o que nós temos que fazer como líderes? Ir lá e fortalecer. Levar um alimento que possa colocá-la de pé, né? Para que ela possa, ainda que demore um pouquinho, caminhar logo, né? Logo, na mesma proporção que as outras pessoas normais caminham. Então assim, essa função, queridos, é nossa. O Senhor diz que nós estamos deixando elas à mercê das feras do campo. Quantas vezes eu tenho visto pessoas sendo comida por aves de rapina, filhos de pastores, queridos, está assim, ó, assim, sendo comidos pelas feras do campo, como diz essa palavra aqui, ó, que está sendo, ó, as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, estão sendo engolidos, porque nós não estamos fazendo como está escrito no Salmo 23, quando diz assim: preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Que isso quer dizer que o pastor tem que ir à frente e preparar as armadilhas, para quando a ovelha está andando naquele pasto verdejante, e ainda que venha um lobo, ainda que venha alguma coisa, ele vai cair naquela armadilha, e ela vai poder se alimentar olhando para a cara daquele inimigo. E nós muitas vezes estamos deixando o nosso marido, os nossos filhos, as ovelhas que o Senhor colocou para nós cuidarmos, vulneráveis, para que os lobos venham e comam eles, né? Detonem com a vida deles, porque nós estamos deixando com que a nossa responsabilidade seja transferida para a responsabilidade deles. E nós dissemos assim: não, eles fazem isso porque eles querem fazer isso. Então assim, nós precisamos ter essa atenção. A palavra de Deus fala muito claro que nos últimos dias, se fosse possível, até os próprios escolhidos seriam confundidos. Sabe quem são os escolhidos, queridos? Não são as ovelhas, não, somos nós. Nós somos escolhidos e estamos sendo confundidos. E nós estamos sendo tão feridos, e o diabo já sabe onde pegar a gente, que toda hora ele bota uma feridinha, toda hora ele bota. E cada vez nós estamos ficando mais decepcionados com o ser humano. E o Senhor não nos criou para nos decepcionarmos com o ser humano. O Senhor nos criou para amar os nossos próximos como a nós mesmos. É o que a palavra diz. E hoje nós estamos tão assim decepcionados com tanta coisa que acontece, que a gente não consegue mais amar nem os nossos filhos às vezes. Não, mas ele não merece que eu amo, porque eu faço tudo, eu dou minha vida. Mas Jesus fez muito mais do que isso por nós. Muito mais. E aqui tem algumas frases, queridos, e eu gostaria que a gente analisasse, porque a gente se enquadra em várias delas. E se nós nos enquadramos, nós precisamos mudar. Eu mesmo achei aqui um monte que eu me enquadro ainda, porque o Senhor ainda está me transformando, e vai me transformar mais e mais de glória em glória, e rápido, porque o Senhor está voltando. Lobos ou pastores, como diferenciá-los? Pastores buscam o bem das ovelhas, lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões.
Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem à sombra de holofotes. Pastores choram pelas suas ovelhas. Lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas. Lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas. Lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos. Lobos contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas. Lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor. Lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis. Lobos são donos da verdade. Pastores têm amigos. Lobos têm admiradores. Pastores se extasiam com o ministério. Lobos aplicam técnicas religiosas. Pastores vivem o que pregam. Lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários. Lobos enriquecem. Pastores ensinam com a vida. Lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores sabem orar no secreto. Lobos só oram em público. Pastores vivem para suas ovelhas. Lobos se abastecem das ovelhas. Pastores são pessoas humanas reais. Lobos são personagens religiosos, caricatos. Pastores vão para o púlpito. Lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores. Lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes. Lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas. Lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo. Lobos apontam para si mesmo e para a instituição. Pastores falam da vida cotidiana. Lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores são usados por Deus. Lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores se deixam conhecer. Lobos se distanciam e ninguém chega perto. Pastores sujam os pés nas estradas. Lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas. Lobos se alimentam das ovelhas. Pastores buscam a discrição. Lobos se autopromovem. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. Pastores usam as escrituras como texto. Lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino. Lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada. Lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas. Lobos perpetuam a infantilização das ovelhas. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas, com jargão religioso. Pastores confessam seus pecados. Lobos expõem o pecado dos outros. Pastores pregam o evangelho. Lobos fazem propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns. Lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos. Lobos têm cargos e títulos. Pastores são transparentes. Lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem igrejas, comunidades. Lobos dirigem igrejas, empresas. Pastores pastoreiam as ovelhas. Lobos seduzem as ovelhas. Pastores trabalham em equipe. Lobos são primadonas. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Pastores constroem vínculos de interdependência. Lobos aprisionam em vínculos de codependência. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são devoradores. Mateus 7,15. É forte, né, queridas? É muito forte. Liderança envolve o quê? Poder ou autoridade? Poder é a faculdade de forçar e corrigir alguém. A forçar a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa não prefira fazer. E a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você deseja por causa da sua influência. Nós temos que ser líderes
em influentes. Nós temos que fazer com que as pessoas façam tudo de boa vontade, espontaneamente. Amém? Autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, né? A nossa pessoa diz para a pessoa se ela deve ter motivação a nos seguir ou não. E nisso tem que ter o quê? Honestidade, bom exemplo, cuidado, confiança das pessoas. Eu tenho que ser uma pessoa que encorajo, tenho uma atitude positiva, sou uma pessoa que entusiasmo, bom ouvinte. Os relacionamentos importantes quando você lidera, grandes líderes têm a capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Hoje, paz, querida, nós vemos a maior dificuldade dos líderes conseguir com que as pessoas criem relacionamentos saudáveis com ele, né? A sua própria vida muitas vezes faz com que as pessoas, ao invés de se aproximar dele, se afastem, tenham medo. Muitas vezes nós agimos dessa forma como mãe, como esposa, né? Como filha e também como pastora, como missionária. Mas grandes líderes, eles tiveram a capacidade de criar relacionamentos saudáveis, né? Jesus, o maior exemplo que a gente pode dizer. Como ele conseguiu criar relacionamento com aqueles homens ali, totalmente saudáveis. Nem sempre podemos controlar o que sentimos a respeito de outra pessoa, mas podemos controlar como nos comportamos em relação à pessoa. Agora eu quis passar um pouquinho sobre o que diz respeito a um líder, o que é um líder, o que é uma liderança. Mas agora nós precisamos aprender a ser além de um líder, ser um líder empreendedor. Porque o Senhor nos destinou, nos chamou para o maior empreendimento que existe na terra, que é o seu reino. Então não basta somente nós liderarmos bem, mas importa que nós possamos conduzir esse povo para esse empreendimento, que é o reino de Deus. Então nós precisamos aprender como ser um líder empreendedor. Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Essa palavra é tremenda, queridos. Nós não podemos nos conformar com esse século. Nós não podemos nos conformar com as coisas que têm acontecido. Mas nós, o Senhor tem separado um grupo diferente. Eu falo isso porque nós temos visto grupos. Eu falo assim de pastoras que tem igrejas aqui que são muito saradas, que a gente vai, né? A gente vê o EMAD, que é algo extraordinário, uma visão maravilhosa, que a pastora Helena Maria vai falar amanhã, de unidade, o Mulheres Saradas, a rede de pastores de Mauá que está aqui presente, representada. São ferramentas que nesses últimos dias o Senhor tem dado no meio do povo dele. Porque nós não temos nos conformado com as coisas que nós temos visto, né? Nós não temos nos conformado com a falta de qualidade de crentes, de filhos de Deus que hoje tem na face da terra, né? Antigamente, nós estávamos conversando sobre isso. Como as pessoas realmente eram fiel, eram firme a Deus. E hoje, como está sendo fácil ser crente, mas não vemos qualidade. Nós não vemos mais pessoas morrendo por amor a Cristo, entregando sua vida mesmo de verdade. Na primeira dificuldade que tem, Jesus já não serviu ele, já não deu aquilo que ele queria. Sabe o que ele faz? Ele cai fora, ele dá linha. Antigamente não, antigamente nós tínhamos um povo que era menosprezado na escola, menosprezado no trabalho, menosprezado em toda a sociedade. Mas ele era crente de verdade. Ele era humilhado, mas ele servia a Deus com inteireza de coração. Hoje não. Hoje nós temos pessoas que querem Jesus como servo deles. Mas nós temos um grupo de pessoas que não tem se conformado. E nós temos certeza que nós temos condições de transformar tudo isso pela renovação da nossa mente. Por isso, queridos, que nós precisamos renovar a nossa mente com tudo isso que nós estamos aprendendo nesses dias. Eu não estou falando isso, queridas, para ferir vocês, não. Mas nós precisamos abrir os olhos, porque nós somos chamados para o mesmo propósito. Aleluia. Nós precisamos levar um povo para o céu. Nós precisamos levar nossa família para o céu. Nós somos chamados para isso. Nosso objetivo é o mesmo. As técnicas, as formas, o local é que é diferente, mas o objetivo é único. Então, se nós não renovarmos a nossa
nossa mente e reconhecermos que nós estamos sendo falhos, muito falhos, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É momento de nós transformarmos, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qual é a definição de empreendedorismo? Quem é empreendedor é uma pessoa inovadora que modifica com sua forma de agir qualquer área do conhecimento humano. Isso é extraordinário, queridos. Você só é empreendedora se a tua atitude faz com que outra pessoa possa mudar. Ela consegue através da sua atitude isso. É alguém que tem a capacidade de promover o desenvolvimento, identificando oportunidades, agarrando-as, buscando os recursos para transformá-las em algo de sucesso. Nós precisamos, dentro das nossas igrejas, dentro do meio que nós convivemos, nós precisamos desenvolver pessoas. Queridos, o reino de Deus, ele não é feito nem de ouro e nem de prata. O reino de Deus, ele é feito de pessoas. O Senhor Jesus só morreu por causa de pessoas. Ele só veio nessa terra por causa de pessoas. Aleluia. A única coisa que nós precisamos desenvolver nessa terra são pessoas. Só isso, nós precisamos desenvolver a nós mesmos e desenvolver pessoas. Então é necessário que nós possamos ver quais são os valores que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Porque vai chegar aquele dia, querido, na parábola dos talentos, que todo mundo prega, mas a forma mais real de se pregar essa palavra vai ser o dia que o Senhor vai chegar diante de nós e vai dizer assim: filha, o que é que você fez com aquele talento que eu entreguei na sua mão? Eu te dei um talento. Eu te mandei a minha filha lá e ela tinha um talento de cantar maravilhosamente bem, e você nunca deu uma oportunidade para ela, porque só você queria cantar. Querido, o que foi que você fez com o filho que eu te entreguei? Esse filho era para ser uma bênção, mas você não desenvolveu, sabe por quê? Porque você tratou ele do jeito que te trataram no passado, e você matou o seu filho. Muitos líderes hoje, queridos, têm sido coveiro de ovelhas, têm matado, enterrado os sonhos e os talentos das ovelhas. Nós não viemos nessa terra para enterrar talento de ninguém. Nós viemos para desenvolver. Porque Jesus, quando pegou aqueles 12 homens, eles não tinham talento algum, mas ele transformou um pescador de peixe em pescador de homens. Ele não mudou. Ele não mudou a característica de Pedro, não. Ele falou: você vai continuar sendo pescador, só que de coisa muito maior agora, porque o peixe ele vai morrer, ele não tem salvação, mas a vida tem salvação. E aí o Senhor transformou Pedro. Queridos, que nós não venhamos fazer Jesus hoje ter que ir atrás de Paulos. Porque vocês sabem por que Jesus foi atrás de Paulo? Porque não tinha nenhum com o potencial que ele precisava, que Paulo tinha, para poder desenvolver o ministério que Paulo desenvolveu. Se nós não cumprirmos com o nosso papel, o Senhor vai começar a buscar mesmo nesse tempo os desgraçados lá fora, os perseguidores, aqueles que estão destruindo o povo de Deus. Porque muitas vezes o prazer que eles têm de fazer as coisas para o diabo, como Paulo tinha, é muito maior do que o prazer que nós deveríamos ter de fazer as coisas para Deus. E aí o Senhor vai olhar para a Viviane lá na prostituição, como ela narrou, e vai falar: essa menina tem uma intensidade para isso tremenda, então eu vou buscar e vou trazer para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você, nascido e criado na igreja, não fazemos. E aí o Senhor vai entregar para outra pessoa, porque a obra dele não vai deixar de ser feita. Só que vai chegar naquele dia e o Senhor vai falar assim para você: você vai queimar no fogo eterno, e você vai falar: Senhor, mas em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei. E o Senhor vai falar assim: mas quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu estava preso, você não me visitou. E aí você vai falar assim: mas Senhor, quando eu fiz isso? Quando você não fez com meus pequenininhos, quando você não fez com a ovelha fraca, quando você não fez com a ovelha doente, quando você não fez com a ovelha quebrada, e você ficou justificando, dizendo que você é bom e ela não presta. E aí o Senhor vai cobrar isso de nós, queridos. E sabe para onde nós vamos? Para o fogo eterno. Porque nós não cumprimos o papel pelo qual o Senhor nos destinou a cumprir. Definição: é alguém que detém uma forma especial e inovadora de se dedicar às atividades de uma organização, gerando riquezas. É transformador de conhecimentos e bens em oportunidades melhores, gerando um novo método com o seu próprio conhecimento.
Boas ideias são comuns a muitas pessoas. A diferença está naqueles que conseguem transformá-las em realidade, implementando-as. A maioria das pessoas ficam apenas na boa ideia e não passa para a ação. O empreendedor passa o pensamento, do pensamento à ação e faz as coisas acontecerem. Olha, eu tenho visto por aí muita gente, você conversa com pastores, com líderes, nossa, as pessoas são cheias de ideias, cheias. Mas na hora que vai colocar em prática, o negócio fica no papel. Eu conheço pessoas que têm projetos maravilhosos, engavetados. Então o empreendedor é aquele que tem a visão, mas também tem ação. Nós temos um problema muito grande no reino de Deus. As pessoas falam assim sempre: não, vamos orar, vamos esperar em Deus. Vamos orar, vamos jejuar. Queridos, eu vou falar para vocês, orar e jejuar é muito importante. Mas a ação, a oração, a consagração, você sabe o que é a palavra, o que significa a palavra consagração? Consagrado em ação. Nós somos sagrados para agir. Nós somos chamados para ser sagrados, sermos santos para agir no meio dessa geração. Se nós não formos pessoas de ação, nós vamos continuar orando e nós vamos continuar jejuando e as coisas não vão acontecer. Porque Jesus nos ensinou através da sua vida que as coisas só aconteceram porque Ele agia. Porque, queridos, se orar e jejuar fosse o suficiente para as coisas acontecerem e a janela dos céus abrir, Jesus não teria feito o sacrifício de morrer na cruz do Calvário. Ele não precisava ter feito tanto esforço como Ele fez nessa terra, né? Ele teria só ensinado a gente a orar e jejuar. Então, assim, é um momento que o Senhor nos chamou mesmo, mulheres aqui, separadas, com igrejas, para agir, queridos. Se nós temos projetos na mão, vamos agir. Porque quando nós começamos, as portas se abrem. E o Senhor traz pessoas, e o Senhor move. Porque quando está no coração de Deus, não tem empecilho. Mas o diabo, ele vai fazer de tudo para aquele negócio ficar engavetado. Porque ele não está preocupado hoje se os crentes vão à igreja. Ele está preocupado com o fruto que o crente dá. Ele não está preocupado se você... Capeta está preocupado se você é pastor ou missionário? Não está, não. Ele está preocupado se você gera, se você dá fruto. Se você está colocando as coisas em ação. Se o reino de Deus está sendo algo que anda, que caminha pela face da terra. E isso é ser um empreendedor. Todo empreendedor tem verdadeira paixão por aquilo que faz. Paixão faz a diferença. Entusiasmo e paixão são as principais características de um empreendedor. Querido, se você não é apaixonada por aquilo que Deus tem te dado, eu vou dizer que você pode ser qualquer coisa, menos empreendedor, né? Porque aquele que realmente é chamado por Jesus, aquele que é chamado para a obra do Senhor, ele tem que ter verdadeira paixão, entusiasmo, para poder desenvolver o que ele tem que desenvolver. O empreendedor é aquele que consegue escolher entre várias alternativas e não fica pensando no que deixou para trás. Sabe ter foco no que quer. O empreendedor tem profundo conhecimento daquilo que quer e daquilo que faz e se esforça continuadamente para aumentar esse conhecimento sob todas as formas possíveis. O empreendedor tem uma tenacidade incrível, ele não desiste. O empreendedor acredita na sua própria capacidade, tem alto grau de autoconfiança. Sabe, uma coisa me deixa muito triste. A gente que tem também trabalho secular, trabalha fora, tudo, a gente vê como a vida secular tem feito com que as pessoas se preparem de uma forma extraordinária. Antigamente, ter uma faculdade era o suficiente, né? Hoje não. Hoje nós vemos os jovens tendo que fazer uma pós-graduação. Hoje nós vemos que tem que ter um inglês fluente. Hoje nós temos que ter um espanhol fluente. Hoje são tantas coisas para que você possa ser uma pessoa bem colocada no mercado de trabalho, e cada vez eles exigindo mais, cada vez exigindo mais. E muitas vezes no meio cristão, nós achamos que nós não precisamos nos preparar. Esses dias eu até me arrependi. Eu falei assim, pastor Aparecido ainda, professor teológico, e eu viro para ele e falo assim, pastor, eu preciso fazer a faculdade, que eu comecei e parei. Mas eu queria fazer uma faculdade rapidinha. Nossa, eu vi que ali eu fiz um comentário infeliz. Ele virou para mim e falou assim, não, filha, nós estamos pensando para passar para 5 anos a faculdade. E aí depois eu nem pedi perdão, mas o dia que eu estiver com ele de novo, daquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, Deus, como eu posso? No mundo a gente estuda 4, 5 anos. Por que para fazer uma faculdade teológica
eu acho que eu posso fazer um negócio rapidinho, né? Então é essa visão que nós temos. Não é para Deus, vamos fazer de qualquer jeito, né? A pessoa tem um chamado missionário, um chamado transcultural e não vai se aperfeiçoar num outro idioma, meu querido, desculpa, não tem como. Pessoa certa no lugar errado é igual coisa errada, né? Tem um chamado pastoral, precisa ter teologia. Aí vão falar assim, ah não, a unção é suficiente. Querido, precisa ter teologia. Pastora Raquel Nascimento, quem conhece aqui? Prega maravilhosamente bem, não prega? Mulher tem um conhecimento teológico fantástico. Então ela junta a unção que ela tem, mais a teologia, é fantástico, nós precisamos ter. Eu sinto que isso faz falta em algumas coisas. Eu fiz um comentário com ela de Bíblia e ela me deu uma aula. Porque existia ali uma lei e eu quis interpretar de uma forma diferente e ela disse para mim, você está interpretando de forma teológica errada, e me provou. Por que ela fez isso? Porque ela tem um conhecimento teológico. Então nós precisamos, aqui diz, que o empreendedor, ele tem que ter um profundo conhecimento daquilo que ele quer. E o reino de Deus depende que nós conheçamos isso daqui, ó, perfeitamente. E a Bíblia é um resumo. É um resumo, por isso que existe a importância de nós irmos atrás dos livros realmente históricos, daquilo que tem por trás, para que nós possamos, na hora de interpretar um texto, não fazer como estava lá escrito, que os lobos usam a Bíblia, né, como pretexto, fora do contexto. Nós temos que ter um conhecimento profundo para saber se aquilo que nós estamos falando realmente é verdadeiro, ou se nós estamos usando a Bíblia e falando da forma como nós achamos que nós devemos interpretar. E aí nós interpretamos errado. E diz que o homem que mudar uma vírgula desse livro é o quê? Anátema. Então nós temos que ter conhecimento, queridos. Eu estou falando por mim. O ano que vem eu vou fazer teologia, não tem como. Não dá mais. E a hora que minha filha acabar a faculdade dela, porque eu vou ter 2 filhos daqui a um ano, exatamente os 2 cursando faculdade, aí fica difícil. Mas a minha filha acabando, eu vou fazer psicologia, porque eu sinto falta disso, por causa do ministério que Deus deu. Então eu quero ter teologia agora e fazer psicologia. A gente precisa, né? Senão eu vou só usar, muitas vezes, aí a visão marqueteira que eu tenho, né? Porque eu tenho marketing. E aí eu tenho um conhecimento bom de marketing. Mas se eu tiver um conhecimento bom de marketing, mais a teologia, eu posso virar aquela loba lá que fala que o lobo ele é marqueteiro, não é? Nós lemos aquilo lá, longe de mim. E eu sempre falei assim, Senhor, nunca permita, Pai, que eu use as técnicas comerciais que o Senhor me deu no reino de Deus. Porque isso é muito sério. Existem pessoas enganando o povo de Deus com técnicas de neurolinguística, com técnicas de psicologia e construindo um povo totalmente fora, que vão ser alcançados talvez pela misericórdia de Deus, mas estão enganando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos buscar conhecimento naquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Temos que nos especializar. Precisamos. O empreendedor não tem fracassos. Ele vê os fracassos como oportunidades de aprendizado e segue em frente. O empreendedor faz uso de imaginação. Ele imagina-se sempre vencedor. O empreendedor tem sempre uma visão de vários cenários pela frente. Tem na cabeça várias alternativas para vencer. O empreendedor nunca se acha uma vítima. Ele não fica parado reclamando das coisas e dos acontecimentos. Ele age para modificar a realidade. Enfim, empreendedor é uma pessoa com características de personalidades e talento, que preenche um padrão determinado, o que o leva a agir de tal forma que alcança o sucesso, realiza os seus sonhos e atinge os seus objetivos. Se você está nesta busca, aprimore-se, tenha iniciativa, busque informações sobre o seu chamado, trace suas metas, planeje o que quer realizar e monitore o que for acontecendo, avalie os riscos, tenha confiança no seu poder de realização, utilize sua rede de contato. Queridos, nós não podemos ter igreja feita de qualquer forma, culto feito de qualquer forma.
Nós precisamos aperfeiçoar. Os nossos jovens hoje são muito exigentes. Hoje eles entram na internet, eles não têm as coisas de qualquer forma. Hoje os sites de relacionamento da internet são sites extremamente bem elaborados. Hoje você entra numa loja de supermercado, ela é muito bem elaborada, não é, querido? Você lembra no passado, quando você ia no supermercado? Você tinha que ir lá, pedir pro camarada, atrás do balcão, fatiar os frios para você, embalar, pesar, não sei o que, não é? Hoje você vai lá, tá tudo bonitinho, você pega o negócio dentro do seu carrinho, passa no caixa, acabou. As coisas estão ficando cada vez mais aperfeiçoadas. Então a igreja também não pode ser tratada de qualquer forma. Um culto feito de qualquer forma. Eu vou fazer culto de Missões. Aí na hora a gente decide. Na hora a gente vê os louvores que canta. Na hora a gente vê o pregador que prega. Na hora a gente vê... Nós precisamos começar a ser um pouco mais organizados. Verdade. Nós precisamos tratar as coisas de Deus com mais cuidado, com mais zelo. Nós precisamos buscar excelência naquilo que nós fazemos com o Senhor. E na nossa casa não pode ser diferente. Como eu vou agir na minha casa? Hoje eu vou cozinhar feijão, daqui uma semana eu cozinho de novo. Eles comem esquentado, não tem problema. Hoje eu limpo a casa, daqui um mês eu limpo de novo. Queridos, nós precisamos ter planejamento, organização em todas as áreas da nossa vida. Eu sou muito chata para isso, né? Quem trabalha comigo sabe, a Estelinha sofre muito, né? Porque a gente sempre trabalhou com empresas. E por que eu acho importante falar isso para vocês hoje? Nós estamos no mês de novembro. Sabe o que as empresas estão fazendo agora? As grandes empresas. Encerrando, fazendo balanço, verificando o que elas foram bem, o que elas não foram. E aparando as arestas. E já planejaram o seu ano inteirinho de 2012. Porque eles têm funcionários para pagar. Eles têm crescimentos desejados. Eles têm seus custos. Eles têm as coisas. Qual é o planejamento que nós vamos fazer para o ano que vem? O que Jesus precisa de nós em 2012? Quantas pessoas nós temos que ganhar para Jesus? O que nós vamos fazer para ganhar essas pessoas para Jesus? De que forma? Em quanto tempo? E aí, durante o período, nós vamos ter que fazer uma análise e não ganhamos, então estamos usando alguma técnica errada. Porque também não adianta você montar todo um planejamento, chegar em novembro do ano que vem, para ver que você errou e que você não conquistou nem um terço daquilo que você se predispôs. A cada trimestre, você tem que fazer uma análise e verificar. Eu vou fazer um curso na minha igreja, eu vou treinar pessoas a diáconos, a obreiros. O que eu vou precisar para isso? Queridos, nós estamos encerrando um ano. Qual foi a produtividade daquilo que Deus colocou na sua mão? Quantos batismos teve? Quantas vidas foram ganhas para Jesus? Quantas pessoas foram restauradas? O que aconteceu de bom? Por que não aconteceu? O que nós temos que fazer para acontecer? Verdade. Porque se aí você vai falar, Rita, mas você está comparando as coisas seculares com as coisas de Deus. Mas, queridos, nós precisamos fazer com que o reino de Deus cresça. Não é possível que nós continuamos vendo igrejas de clientela. Igrejas que hoje pregam ganhar dinheiro, cheias. Aí o povo se decepciona, daqui 2 anos eles estão na igreja de curas. Daqui a pouco esse povo está na igreja de curas, eles estão na igreja de campanha não sei do que, de casamento. E hoje nós temos visto um monte de igrejas de clientela. Mas por que na igreja de Atos diz que aquele povo, eles serviam a Deus em amor? Eles conquistavam. Por que 12 homens há 2000 anos atrás conseguiram fazer com que esse evangelho fosse expandido para o mundo inteiro? E o nome de Jesus fosse o nome mais conhecido do mundo? Foram 12 homens somente. E por que nós não conseguimos fazer coisas tão menores? Será que está correto nós continuarmos da mesma forma, agindo da mesma forma? Será que Deus está se agradando? Então eu acho assim que é um momento muito propício para nós estarmos fazendo uma análise de como tem sido a nossa produtividade. Nós temos avançado ou nós temos recuado?
Nós temos ganhado ou nós estamos perdendo? E quando eu estou falando nisso, que não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Porque quantidade para mim não quer dizer nada. Eu vou dizer para vocês que o Ministério Mulheres Saradas, em determinados momentos, ele perdeu em quantidade. Quem acompanha a gente 1 ano e meio sabe disso. Nós começamos com um evento, o primeiro evento eu achava que ia 100, a gente até falou disso, foi 250 mulheres. Segundo evento diminuiu, segundo evento manteve. Foi na pastora Zilda, manteve mesmo número, né, pastora? Terceiro evento começou a cair. Quarto evento caiu mais um pouquinho. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aí eu reuni a equipe. Não, uma coisa tem de errado, não é possível, está caindo e tal. Mas daí algumas análises eu comecei a fazer de produtividade. Não está caindo não. Porque quando a gente chama as pastoras na frente, cada encontro que tinha mais pastoras. Eu falei, Deus está querendo trabalhar com a liderança. Não adianta a gente trabalhar nas ovelhas, a gente tem que trabalhar aqui, ó. Porque a hora que a gente sarar a liderança, as ovelhas, vai ser automático. A hora que a gente conseguir motivar as lideranças, a liderança vai trazer suas ovelhas para ser motivada. Então a cada encontro o Senhor acrescentou e acrescentou e acrescentou. E hoje a gente tem um grupo de parceiras extraordinárias. Porque Deus trouxe um povo de qualidade. Não adiantava Ele trazer a multidão e nós irmos com o alimento que o Senhor nos deu. E é muito bom porque as pessoas que ministram são mulheres comprometidas. E a gente mata a fome, dá cura, e dá isso e daquilo. E só a quantidade. E isso não faz nenhuma diferença. Não, o Senhor está trabalhando aqui, ó. O Senhor está trabalhando em nós. Porque depois as pessoas vão ter prazer em seguir. Agora está nas nossas mãos ser ou não ser um líder empreendedor. Para aqueles que desejam ser bem-sucedidos, seguem alguns dados essenciais. Planejar. Tudo isso daqui, queridos, vai estar à disposição de vocês, tá? Depois eu passo por e-mail, mando imprimir, tá muito fácil. Isso é muito importante a gente saber. O planejamento é essencial a uma liderança de sucesso. Planejamento é o preparo para o sucesso. E quem fracassa no preparo, prepara-se também para o fracasso. Queridos, muitas pessoas têm promessas de Deus maravilhosas. E passam anos e anos da vida e muitas vezes não se cumpre. E aí nós perguntamos, mas por que, Senhor, que não está se cumprindo? Porque muitas vezes nós não fazemos exatamente o que está aí. Nós não nos preparamos. E aí não tem, o Senhor não vai mandar um filho para a guerra sem preparo. Ele não é louco. Deus não é louco. Você acha que Deus vai colocar um filho para ser detonado na linha de frente? Verdade. Não. Aí fica que nem aquele povo no deserto, né? Rodeando, mas porque eles não fizeram planejamento nenhum. O planejamento é um mapa que orienta uma reta, que encurta distâncias e uma alavanca que duplica forças. Diz um provérbio chinês, a mais longa viagem começa com um único passo. É aquilo que a gente falou. Se Deus tem algo na sua mão, se Deus tem um projeto, começa. Porque para se abrir as portas e dar continuidade, é muito fácil, mas nós temos que dar o primeiro passo. Aqui eu coloquei, não vai dar para você enxergar muito, mas aqui só para vocês terem uma ideia, o planejamento do Ministério Mulheres Saradas, para o ano de 2012, para vocês só terem um exemplo. Nós estamos totalmente programados. Dia 28 de janeiro, nós estaremos no Rio de Janeiro. Em janeiro teremos também Homens Sarados. Em fevereiro nós vamos ter Geração Sarada. Em março nós vamos ter Mulheres Saradas em São Paulo, na Vila Carrão. Em abril nós vamos ter Homens Sarados e o EMAD, que nós vamos estar junto com a pastora Helena Maria na Baixada. Está programado para abril, a gente já colocou no nosso calendário. Em maio vamos ter outra Geração Sarada. Em junho vamos ter Melhor Idade Sarada para mulheres acima de 55 anos. Em julho vamos ter Homens Sarados e Crianças Saradas. Em julho vamos ter Jovens Sarados. Em julho é Jovens e Homens. Em agosto vamos ter, peraí um pouquinho, até estou embanando. Não, Crianças. Em agosto é Jovens. Em setembro tem um de Mulheres. Em outubro tem Homens Sarados e o EMAD do ABC, que a gente vai trabalhar em nome de Jesus para fazer um EMAD no ABC. Em novembro, Jovens Sarados e Líderes Saradas, que é esse nosso encontro que nós estamos fazendo aqui. O ano que vem nós vamos manter. E em dezembro nós teremos uma Mulheres Saradas.
Então assim, esse é o planejamento. Teremos 17 encontros no ano que vem. O que agora, como realizar isso? É o segundo passo. O planejamento está pronto. Agora eu preciso verificar quais são os locais. Eu já tenho 2 locais destinados. 2 não, 3. Eu tenho de Mauá, Geração Sarada Fechada, que vai ser na igreja da pastora Sueli, que está aqui conosco. Tenho o Rio de Janeiro, que vai ser Mulheres Saradas, em janeiro. E o da Vila Carrão, que vai ser uma igreja lá também, que nós já tivemos. Nem lembro o nome da igreja, como que chama, Estela? Uma igreja abençoada, uma pastora abençoada. Ela só não está porque ela está em missões nos índios. Porque senão ela viria com a gente. E nós já estivemos lá, conhecemos a igreja, nos apaixonamos. E nós vamos fazer um encontro lá, né? Mas assim, esse é o planejamento. Agora nós vamos verificar aonde nós vamos fazer. E o que nós precisamos para ser realizado. Vai ser realizado? Vai ser realizado. Porque montar um planejamento e não executar é tolice. Tudo que nós colocamos aqui é possível de se fazer. Então, agora é batalhar para que ele seja cumprido. Amém? A improvisação é um mal que tem se alastrado por nossas igrejas com frequência. É necessário detê-lo com urgência. A nossa grande arma nesta batalha é o planejamento. No planejamento estão envolvidos 3 aspectos. Conhecer a realidade presente, estabelecer metas futuras e promover os meios para atingir as metas. Ainda dentro da função do planejamento, 2 aspectos são de fundamental importância. O programa é a sequência das prioridades a serem seguidas para se atingir os objetivos propostos. O cronograma, que é o período de tempo ou as datas necessárias para se realizar o programa. Dessa maneira você tem condições de saber onde está, para onde está indo e quando chegará lá. Segundo, delegar é a arte de distribuir responsabilidades com todos os membros do seu grupo. Ninguém pode fazer nada sozinho, tudo sozinho. O melhor líder é aquele que também sabe ter como seus auxiliares pessoas tão ou mais capacitadas que ele. Por isso que nós vamos ter uma equipe, porque sozinho a gente não chega. Oferecer condições. Um bom líder é aquele que oferece condições aos seus liderados para que a tarefa seja executada satisfatoriamente. Uma boa coisa que todo líder deve fazer para oferecer condições à sua equipe de realizar o trabalho de maneira sempre satisfatória é manter no grupo um clima de treinamento e crescimento contínuo. Amém? Nós precisamos treinar e treinar e treinar e treinar. Vocês imaginem Jesus durante 3 anos. Ele treinou, ele treinou, ele treinou. Ele dormiu, ele acordou. Ele curava e eles viam ele curar. Quando ele morreu, Pedro sabia como Jesus curava. Ele ia lá e curava, né? Ele expulsou o demônio. Eles viam como ele expulsava o demônio. Ele morreu e eles continuavam expulsando o demônio. Ele ensinou, ensinou e ensinou. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos treinar, treinar e treinar pessoas. Cobrar resultados. De maneira suave e branda, porém constante, o líder deve cobrar resultados de seus liderados. As atividades que foram designadas para cada pessoa devem receber um acompanhamento permanente do líder. Você deve delegar e você deve, em determinados períodos, chegar e falar como tá. Mas Estelinha, eu sou pioneira nisso, né, Estelinha? Estelinha, como é que tá aquele negócio, Estelinha? Não é, Estelinha? A gente faz muito isso. Mas a gente, assim, graças a Deus, o Senhor tem dado graça. E a gente tem conseguido cumprir com muitas coisas que a gente tem se disposto. Mas a gente tem, porque ela tem as atividades dela fora do ministério, eu também tenho. Mas a gente procura sempre manter uma linguagem muito assim afinada. As pastoras, as mesmas coisas, queridos. Ministério Mulheres Saradas. Toda vez que nós vamos preparar um encontro, nossos encontros são extremamente bem preparados. Nós discutimos o que deve ser pregado, de que forma deve ser pregado, qual é a sequência que vai ser pregado, qual é a decoração que vai ser utilizada, o que nós vamos precisar. Todo o cronograma montado, as músicas são ensaiadas, as meninas vêm de longe, a gente já programa a viagem delas muitas vezes, o que vai se gastar de dinheiro de condução, o que é mais viável, subir, descer. Tudo isso é discutido. Então, assim, nós fazemos um acompanhamento
muito forte. Eu não sei se vocês... Não estou dizendo que eu sou perfeita não, queridos. Isso eu só aprendi também porque eu tive uma oportunidade diferente de muitas de vocês. Eu trabalho desde os 14 anos na área comercial. Fui cobrada por metas, uma vida inteira, por resultados. Para chegar em resultados, eu fui obrigada a aprender a planejar. Muitas de vocês não fazem isso, muitas vezes, porque vocês não tiveram a mesma cobrança, a mesma vida que eu tive. Mas hoje eu percebo o quanto isso é importante no ministério. O quanto isso é importante. E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui, se vocês precisarem, Rita, eu queria... E muita gente já faz isso, né? A gente está virando pioneiro agora de fazer apresentação em igreja. Todo mundo gosta da nossa apresentação, né, pastora Lucinda? Pastora Lucinda fez o evento lá para as mães. Rita, dá para você buscar umas imagens, fazer no seu... Porque o pessoal sabe que a gente tem prazer e faz bem feito. E nunca nós nos negamos a estar em lugar algum. Nós levamos equipamento, puxamos tudo, né, Estelinha? Fazemos com amor, vamos, filmamos. A gente gosta disso. E as pessoas têm visto que a gente faz isso com excelência. Mas o melhor vai ser quando nós vermos as pessoas não pedindo para nós fazermos, mas as pessoas pedindo para que nós ensinamos eles a fazer. Para que isso seja multiplicado, né? E para isso a gente tem treinado jovens, né? A gente tem treinado meninas para poder dar sequência. Se vocês olharem aqui, quando nós chegamos, eu já colei o cronograma, para que a gente possa ter uma base daquilo que precisa ser executado e do que vai ser executado durante esses dias. Então, avaliar, após cada atividade realizada, é importante que o líder, juntamente com sua equipe, e esta é uma palavrinha mágica, equipe, faça uma avaliação do programa ou atividade realizada. Nesta avaliação, deve-se verificar os pontos fortes e fracos no desenvolvimento do programa, estabelecer com clareza a verdadeira fonte dos problemas e tomar providências para que elas não se repitam. Características negativas do líder. O maior perigo para o líder é querer racionalizar os seus próprios erros. Isso, gente, é o que a gente mais vê. Buscar desculpas ou justificá-los, convencendo-se a si mesmo de que seus erros na realidade seriam acertos. As atitudes negativas são as maiores causas de fracasso do líder junto ao seu grupo ou equipe. Conhecer essas atitudes negativas e superá-las é de fundamental importância para o sucesso da sua liderança. Vencer esses obstáculos revela maturidade emocional, funcional e espiritual na vida do líder cristão. Queridas, o que eu mais tenho visto são pessoas permanecerem no seu erro, porque são líderes e acham que não podem voltar atrás. Eu errei, a palavra final é minha, eu vou fazer e tudo bem. Só que você, querido, não está colocando em risco a sua vida. Porque se for a sua vida, faça mesmo. Mas você está colocando em risco o reino de Deus. Eu passei uma prova esses dias e por questão ética eu não posso falar tudo. Mas eu passei uma prova de fogo esses dias. E quem sabe um pouquinho da história sabe que não foi fácil eu ter que retroceder. Foi choro, porque envolvia muitas pessoas. Mas eu, líder, tomei uma atitude precipitada. Eu não fui buscar as informações necessárias. E achei que eu podia fazer aquilo porque eu sou dona do Ministério Mulheres Saradas. E quando eu descobri que eu não podia, envolvia muita gente, gente de peso, pastoras, eu falei, Deus, como que eu vou fazer para voltar atrás agora? Senhor, agora não tem como, eu vou entrar no embaraço. Mas daí, sabe o que me veio no coração? As pessoas que já estão comigo há um tempo e que confiam em mim. E eu vi que eu poderia expor essas pessoas de uma forma terrível. Terrível. E que o prejuízo que viria para o ministério poderia ser algo tão grande que podia devastar o ministério. Isso aconteceu exatamente há 15 dias atrás e foi resolvido essa semana. Foi muito difícil, queridos. E aí eu tive que reunir as pessoas envolvidas. Primeiro, para resolver com as pessoas que eram, que estavam do outro lado, foi muito difícil do problema. E depois as pessoas que já estavam comigo. E aí eu tive que reunir meninas e pedir perdão para uma menina de 20... Quantos anos, Tamires? 20 anos. E para outra que tem 19, que é minha líder de louvor, tem 19 anos. E dizer, olha, vocês me perdoem.
Porque eu errei. E errei feio. E isso não é justificativa. Mas também vocês viram. Por que vocês não me jogaram? Ah, mas é que você fala, aí a gente sabe que você fala. E eu falei assim, eu sou vendedora. Eu vou falar e vou querer que vocês comprem a minha ideia sempre. Mas pelo amor de Deus, quando vocês verem que não é de Deus, que tem alguma coisa de errado, me taca no chão. Fala, ou você faz isso, ou nós vamos sair do ministério. Mas não me deixem mais errar. Porque vocês são líderes. A Tamires, apesar de ter 20 anos, ela é líder de geração sarada. Eu falei assim, vocês são líderes. Vocês têm que me impedir de errar. Por isso a importância de uma equipe. Só que eu, graças a Deus, apesar disso, né, de muitas vezes tentar convencer e achar que eu tenho uma equipe que ora, né? Eu tenho certeza, a Estelinha já tinha visto isso. Né? A Estelinha, que é a pessoa mais próxima, tinha visto. E eu sei que a Estela ora todo dia com o marido dela, quando vê alguma coisa de errado na minha vida, né? E eu sei que houve uma intervenção de Deus mesmo, nesse sentido, porque Deus tem um amor muito grande. Mas, queridos, eu estou contando isso, queridas, eu estou contando isso para vocês entenderem que eu estou pregando isso, mas que esse estudo, na verdade, eu não estou pregando para vocês, não. Eu estou aprendendo isso para mim mesma, né? Eu também preciso aprender a ser uma líder empreendedora. E muito mais do que uma líder empreendedora, porque o Senhor me fez líder, acho que desde o ventre da minha mãe. E já empreendi muitas coisas de sucesso na vida. Mas o Senhor quer me fazer uma liderança segundo Jesus Cristo. Porque a que eu faço ainda é segundo o Evangelho de Rita de Cássia Bejarano Coutinho. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu tenha uma liderança baseada na vida de Jesus Cristo. Que nós fomos chamados para ser imagem e semelhança dele. Amém? Amém. Teimosia. Alguns líderes raciocinam desta maneira. Nos outros existem teimosia, mas em mim existe firme convicção. Né? Teimosia é tentar manter uma posição, mesmo quando ela já se evidenciou equivocada. É não querer dar o braço a torcer. Algumas vezes, o líder tenta pela argumentação, pela imposição ou pelo cansaço, levar o grupo a aceitar suas ideias. Isso se dá com líderes autocráticos, ou mesmo os paternalistas, quando na tentativa de proteger seus afilhados. Relutância em delegar atribuições. Esta é uma falha mortal na liderança, pois entra em choque com uma das funções do líder, que é delegar responsabilidades. Eis algumas razões que costumam impedir o líder de distribuir responsabilidades com seus liderados. Primeiro, receio de ser ofuscado por um de seus liderados. Esse, para mim, é o mais grave. E é o que mais acontece. Segundo, inveja de seus liderados. Atestado de incompetência. Terceiro, medo de perder o controle sobre o grupo. Esses 3 fatores podem ser resumidos em uma única palavra: insegurança. Atitude de supercompetência. O líder acha que somente ele pode realizar com perfeições determinadas tarefas. Falta de visão quanto à hora de passar o bastão. Alguns líderes recusam-se terminantemente a aceitar a ideia de que outra pessoa poderá um dia ocupar o lugar que hoje lhe pertence. Vocês lembram da história do ganso? O que diz na história do ganso? Que quando o ganso se cansa, ele passa para trás e o de trás assume a liderança, né? Então aqui fala bem isso. Falta de estímulo para a equipe. Alguns líderes agem com seus liderados como se seus liderados fossem, na realidade, seus empregados. Tudo que fazem não passa na opinião dele, de mera obrigação. Todo liderado precisa de reconhecimento por seus esforços e dedicação. Isto é valorização da pessoa humana. D. Julgamento. Apressado ou parcial. Lembre-se, toda moeda tem 2 lados. Nunca julgue uma questão sem estar plenamente consciente de conhecer com profundidade todos os detalhes envolvidos na mesma. E. Nutrição de sentimentos negativos. Não é porque alguém falhou, isso é muito grave. Alguém falha uma vez, e aí nós achamos que ele vai falhar sempre. Confie nas pessoas, dê novas oportunidades. Limpe seu coração de sentimentos negativos e daninhos que só fazem mal a você mesmo. Agora vamos para as características positivas. Ambição sadia. A ambição atua como mola propulsora de atitudes na liderança, especialmente numa sociedade consumista como a nossa. Como conciliar, porém, a ambição com a nossa visão
cristã, a ambição comum é um estímulo ao desenvolvimento do eu, como centro de todas as coisas. Nossa ambição é cristocêntrica, pois nosso desejo deve ser tornar-nos instrumentos divinos e condutores fiéis da mensagem de Jesus. Competência é a capacidade, devem andar de mãos dadas. O conhecimento suficiente dos vários aspectos da sua esfera de ação o colocarão à altura de realizar com competência o seu trabalho. Domínio próprio. Perder o controle ou o domínio de si mesmo é sempre a maneira mais rápida de se perder o controle e a autoridade sobre o seu grupo. Um líder agressivo é um fracasso como líder. Conhecimento das pessoas, conhecer bem as personalidades das pessoas com as quais nós vamos trabalhar é tão importante quanto conhecer o próprio trabalho a ser realizado. E bondade, somente os verdadeiros fortes são bondosos. Não existe liderança eficaz sem bondade e amor. Para se amar uma pessoa, no entanto, é necessário conhecê-la. Respeito humano. Na presença de um superior, a falta de respeito é um ato de indisciplina. Na presença de um subordinado, a falta de respeito é um ato de covardia. Espírito de justiça é, entre outras coisas, reconhecer lealmente seus erros e suas faltas, não procurando lançá-las sobre outras pessoas. É também saber reconhecer as realizações de seus liderados, dando a eles o crédito devido e a oportunidade de desenvolverem seus potenciais. Humildade. O bom líder precisa cultivar a humildade, reconhecendo suas falhas e otimizando-as. É preciso também saber reconhecer o valor individual de cada membro da sua equipe. Humildade não é contentar-se com pouco, e sim buscar o muito, mas buscá-lo para melhor servir. Exemplo, queira você ou não, os olhos de todos estarão sempre voltados para você, que é o líder do grupo. Você não pode separar a sua função como líder espiritual da sua vida pessoal. Ser-me-eis testemunha, diz Jesus. Resistência. O líder precisa saber suportar as críticas, oposições e dificuldades. Sua equipe espera isso de você. Transforme as críticas em um fator de crescimento na sua liderança. Nunca as rejeite de imediato. Faça sempre uma análise imparcial das mesmas. Busque o conselho e a orientação de amigos sinceros. Ouça tudo e retenha o que for bom. Nós vamos encerrar falando sobre o nosso modelo de líder empreendedor. Esse foi o mau modelo, essa foto eu achei extraordinária. Ele ali com os seus discípulos, ensinando-os. Em Mateus 10 diz assim que ele, chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alpargas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Foi concebido para guiar pessoas, independente de suas origens, classes ou religiões. Eis uma das características que deu a ele destaque dentro de um contexto onde, para liderar pessoas, era necessário ter domínio sobre elas. Guiar pessoas foi o que ele fez durante toda a sua vida. Guiá-las em suas mentes e corações para despertar nelas os mais nobres conceitos de existência. Não fazia diferença entre os que lhe procuravam para solicitar ajuda, conselho ou simplesmente conhecê-lo. O importante é que a sua mensagem encontrasse um caminho extra nos olhares daqueles que lhe ouviam, sempre usando a melhor forma de falar, universalmente, de maneira individual, através das metáforas que até hoje possuem um efeito diferente
nos diferentes tipos de pessoas e as conduzem a uma reflexão nobre e com esperança. Seu estilo de conduzir não tinha aparatos. Seu estilo de conduzir tinha sim um forte apelo nas palavras, na maneira de se fazer entender, e nunca possuiu um local ou hora especial para manifestar-se. Respeitou seu antecessor João Batista e seguiu uma linha de atuação anunciada, a qual foi impregnando com seu estilo próprio. No deserto conhece seu lado sombrio e faz dele um impulso para permanecer fiel aos seus objetivos. Vê a necessidade de montar uma equipe e busca pessoas com características frágeis, mas com um futuro glorioso, de crescimento e um potencial a ser desenvolvido. Com 12 homens começa a escrever um novo destino para o mundo. Ao ser questionado pela própria mãe em uma festa sobre a escassez de um produto, não se incomoda e ali faz um milagre. Transforma água em vinho. Seu instinto de liderança não via na escassez dificuldade, mas sim oportunidade. Ao sentir que seu território estava sendo invadido por um mercado que poderia colocar em risco sua equipe e seus objetivos, expõe-se com uma conduta dura, mostrando a importância de se manter lugares sagrados fora de comércios. Ensinou Nicodemos que temos que renascer todos os dias, temos de abandonar algumas coisas para conseguirmos outras. Afinal, ninguém chega a lugar algum com um pesado fardo. Mostra que pessoas têm de estar com seus corações e mentes abertas e não em estado de questionamento ou segurança para poder crescer de alguma forma. Nunca se autodeclarou Messias. Outros, como João Batista, o fizeram. Liderança para ele não era declaração, era ação transformadora. Ao ser indagado na cidade de Samaria, ao lado do poço de Jacó, uma mulher lhe nega água por ele ser judeu e ela samaritana, classes inimigas. Ali ele mostra que a água é importante, porém aquilo que se faz com a água é o que realmente vale, pois quem toma água hoje poderá ter sede outra vez, e quem aprende com a sabedoria estará pronto mais rapidamente para saciar a sede quando quiser. Um líder está sempre pronto a ensinar mesmo quando jogado para escanteio. Em Canaã, cura o filho de um oficial romano, pois um líder não vê diferenças nas pessoas, apenas olha para as suas necessidades. Respeita as habilidades de seus liderados. Um pescador continua sendo pescador, mas agora iria pescar coisas mais importantes. De pescador de peixes, é transformado em pescador de homens. O líder não desabilita as competências das pessoas, ele as aperfeiçoa e enobrece. Percorria sempre por novas terras, em busca de novas oportunidades de levar suas mensagens. De uma sinagoga até Cafarnaum, percorrendo a Galileia. Seguiu fazendo curas de paralíticos, leprosos, deixando sua marca pelos caminhos que construía dia a dia, pois é assim que um líder constrói um caminho. Mostra para a sua equipe que o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. As estratégias e as oportunidades que aí estão são para nos servirem e não para nos escravizar, podando nossas habilidades. Lança seu código de conduta para toda a sua equipe e seus liderados, para que possam ter um rumo em suas atividades de existência. Esse código ficou conhecido como bem-aventurança. Todo líder precisa estabelecer um código para suprir sua ausência. Não aboliu, mas aperfeiçoou as normas existentes, através de métodos de reconciliação, começando pelos mais próximos a ele. Condena os maus pensamentos, pois sabe o quão são perigosos para afastar as pessoas de seus próprios caminhos. Não aprova fazer juramentos e promessas que não poderão ser cumpridas, e ainda prega o amor aos inimigos. Entre a mão esquerda e a direita, a humildade precisa prevalecer. Indica que as verdadeiras recompensas estão em nossos sacrifícios como pessoas. Olhe para dentro de você antes de olhar para as pessoas da equipe. Tira o arqueiro de teu olho em primeiro lugar antes de criticar os membros. Constrói ideias, sentimentos, estratégias, planos sobre a rocha. Não coloca projetos importantes em lugares frágeis. Sempre pronto a perdoar até as mais graves faltas, com um perdão sincero, ensinando a semear boas práticas para a sua equipe. Sabia conduzir a equipe entre o joio e o trigo, distinguir as oportunidades das ações. Estabelece não haver limites de dimensão dentro de uma equipe. Hoje a pessoa pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas quando cultivada, com habilidade será uma frondosa árvore. Nunca
omitiu um elogio, elogiou até a fé da mulher hemorrágica, atribuindo a ela a sua cura e não a ele. Filha, tua fé te salvou. Um líder não se faz salvador, ele ensina a sua equipe a salvar-se. É expulso ao pregar em Nazaré pelos seus onde crescera, mas nem por isso desacreditou em suas metas e objetivos. Muitas vezes as pessoas mais próximas aos líderes são críticos ferozes, porém maior deve ser a crença em seus objetivos. Transforma discípulos em apóstolos, eleva o nível daqueles que acreditaram em suas opções de existência, instruiu com preciosas informações sua equipe de apóstolos para tempos de crise e tempos de glória. Diante da escassez multiplica o pão. Um líder é multiplicador e não centralizador. Quando tentam proclamar um rei, ele afasta os proclamadores. Líder não é rei, é um indicador do reino. Faz o impossível quando caminha sobre as águas, para mostrar que as coisas menos importantes, que parecem ser grandes, podem ficar pequenas e tornarem-se possíveis de acontecer, fazendo o impossível possível em curtos caminhos. Estabeleceu com o Pai Nosso uma ligação poderosa entre a criatura e o Criador, gerando relacionamento, mostrando a importância de agradecermos para sermos ouvidos. Ver as crianças a esperança do futuro. Mostra-se de braços abertos para receber membros desgarrados da equipe na parábola do filho pródigo. Acredita que a verdade converte as pessoas, fazendo de Zaqueu um coletor de impostos em seguidor de seus ideais. Um líder converte, não impõe, nem escraviza. Mostra a importância da vigilância constante em relação ao que uma equipe compromete-se a cuidar e fazer. Ensina que talentos não podem ficar escondidos, precisam ser multiplicados e renderem frutos. Sabia que na equipe tinha um conspirador, mas o compromisso da equipe com a causa tem de ser maior que a conspiração para torná-lo ineficaz. Apesar de ter um traidor, nem por isso desfaz a equipe. Acredita que a equipe precisa vivenciar com tudo para gerar conhecimento e que certas experiências podem tornar as pessoas ainda mais fortes. Foi neste momento que Pedro se fez rocha. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus mostra-se em termos de igualdade e coloca sua equipe em grau de enaltecimento, para que não se envaideçam dos poderes prestes a lhes serem atribuídos. Sua forma de ensinar não era baseada somente em palavras, mas em milagres e em prol da equipe e da sociedade, entre os crédulos e os incrédulos, sem distinção alguma. Os milagres aconteciam diante dos olhos de todas as pessoas. Fez sua equipe acreditar no que muitas vezes não podiam ver nem tocar, que só poderiam senti-lo em seus corações e crer com a sua mente. Sempre pregou que qualquer um de sua equipe poderia ser como ele. Jamais tirou responsabilidade de seus liderados, atribuindo-lhes autoridade para os realizar. Através dessa autoridade foi gerado responsabilidades a seus liderados e uma paixão pelos seus feitos, a fim de relatarem através de um livro que completou as lições do Antigo Testamento como título de Novo Testamento. Eis a boa nova, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ao ser humilhado, ao ser ferido, ao ser julgado, o líder mantém seus princípios e valores, é fiel ao que acredita, pois mesmo que o líder seja derrubado, suas ideias nunca poderão ser removidas das mentes que ele conquistou. Mesmo que o líder se vá, seus ideais permaneçam, ele irá ressuscitar todos os dias através dos tempos, pois sua liderança foi baseada no servir, e o grau de sacrifício que fez por sua equipe determinou o grau de crença de sua equipe para com ele. E assim, todos os dias, milhões de pessoas são favorecidas através de curas, libertações, restaurações, crescimentos espirituais, por causa da maravilhosa liderança empreendedora deixada pelo Mestre Jesus Cristo, descrito pelos seus seguidores, nossos amados irmãos, que também pagaram um alto preço para que hoje tivéssemos acesso a essa preciosa herança, que temos a responsabilidade de distribuí-la e honrá-la aqui na terra, para que Ele nos aprove. Eu agradeço, queridos, ao nosso modelo maior, pela capacitação que Ele deu, para que eu pudesse estar mostrando esse material a vocês, ministrando esse material a vocês, para que o nome dele seja glorificado sobre a terra. Amém? Amém. Eu sei que é um estudo cansativo demais,
mas extremamente necessário. É algo que a gente nem deveria ser ministrado direto como nós ministramos. Mas eu creio que muitas coisas vai ficar em nosso coração. E é um material para que a gente possa estar estudando dia a dia e buscando essa liderança maravilhosa de Jesus em nossos corações. Amém? Amém. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um amor muito grande por vocês, né? E pelo ministério que Deus tem colocado na mão de cada um, a grande maioria que eu conheço, a igreja, o ministério. E mais do que isso, me colocar à disposição, colocar o Ministério Mulheres Saradas, o Ministério Geração Sarada, Homens Sarados, todos à disposição de vocês, as nossas vidas à disposição de vocês, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Para que as pessoas do mundo olhem para nós e não vejam nós mais como um povinho sem conhecimento, um povinho que age de qualquer forma, um povinho sem qualidade nenhuma. Mas que as pessoas olhem para nós e falem, não, eu quero fazer parte desse povo. Porque esse é um povo que faz as coisas com paixão. Esse é um povo que faz as coisas com motivação. Eu vejo diferença na vida deles. Eu quero ser como eles. E eu vou dizer para vocês, queridos, quando nós mostramos que nós temos paixão pelo chamado, nós envolvemos as pessoas de uma forma extraordinária. Extraordinária. Eu queria chamar a pastora Helena Maria. Eu considero uma pessoa exemplo para mim. A gente tem convivido, eu tenho visto e tem me apaixonado, e nós temos uma aliança, e eu vejo essa mulher com um amor muito grande, uma liderança muito boa. Deus dá umas visões para ela e em uma semana ela consegue pôr em prática, e a gente sabe que aqui na Baixada não é muito fácil isso. Eu queria que a pastora Helena Maria, como uma autoridade espiritual aqui da Baixada, estivesse orando por nós, para que o Senhor realmente fizesse uma revolução em nossas vidas, amém? Amém. Antes de orar, querido, eu queria falar com você um pouquinho desse exemplo que a Rita tem sido para nós ali na Baixada. Os próprios pastores, meu marido é meio durão, dá liberdade para as mulheres. Mas olha, ele falou, olha, essa mulher, ela é guerreira. Todas as nossas reuniões, a Rita tem participado, vem de São Paulo às vezes, com dificuldade. Além de ser guerreira, não é para exaltá-la, não. Ela é obediente à autoridade espiritual a qual ela está aliançada. Então Deus tem nos unido, né? Tem unido a cada uma de nós, para nós podermos fazer algo diferente na igreja do Senhor Jesus. E não ficar de braços cruzados, mas mudar. Esse estudo de hoje veio me impactar. Eu gostaria que você desse a apostila para nós, porque o vídeo a gente vai comprar o vídeo. Mas a apostila você risca. Tem muita coisa ali que eu estou aprendendo para levar para o meu marido, sabe? Muita coisa que nós estamos aprendendo de liderança, para levar para as nossas igrejas, para o nosso ministério, para as nossas vidas. Uma palestra dessa aqui, queridos, numa empresa, você pagaria alguns centenas de reais. E Deus deu para nós de graça aqui, sabe? E o Espírito Santo movendo o nosso coração, porque Deus vai fazer coisas grandes. Glória a Deus. Através das nossas vidas como líderes, através dessa aliança que nós fizemos. Começou ali 2 anos e pouco, né? Mulheres Saradas, 1 ano e meio. E eu fico boba de ver o crescimento. Porque lá em São Paulo, eu falei, meu Deus, São Paulo, a liderança se une mais fácil. Em Santos, querido, é uma dificuldade você conseguir, né, pastora Deise? Unir a liderança. Mas nós vamos quebrar esse tabu também, em nome de Jesus, amém? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz assim: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E hoje ouvimos, Senhor, que nós devemos fazer a tua obra com excelência, que nós devemos nos preparar, Senhor, nos planejar, para que as tuas bênçãos sejam maiores sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida,
sobre a nossa liderança. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida da Rita, que o Senhor usou nessa noite, com todo o conhecimento que ela tem lá no mundo secular, nas faculdades, no trabalho, ela pôde trazer para dentro desse ministério, para dentro das nossas vidas, para podermos nos apresentar diante de Ti, aprovados e não reprovados. Ajuda, Senhor, para que realmente possamos colocar em prática tudo isso que nós temos ouvido aqui, porque nós queremos trabalhar para o Senhor com excelência, e muitas vezes a Tua palavra diz: errais por não conheceres, e nós às vezes temos errado porque nós não conhecemos, mas hoje os nossos olhos espirituais foram abertos, Senhor. Não permita que isto se perca durante esse tempo que vem pela frente, mas que essa joia preciosa desse estudo possa estar nas nossas mãos e que nós possamos colocar em prática e possamos ver o resultado no Teu reino, Senhor. Porque tudo que nós fazemos é para o Teu reino, não é para o nosso reino, não é para o ministério onde nós congregamos, mas é para o Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a cada líder que está aqui, o Senhor que trouxe, Senhor, o Senhor escolheu a cada uma de nós e nos trouxe aqui, porque o Senhor nos quer que nós trabalhemos com excelência na nossa igreja, para o crescimento do Teu reino. Obrigado, Deus, que esse trabalho possa crescer a cada dia. No próximo retiro, nós possamos ver testemunhos, Senhor, daquilo que o Senhor fez através desse ensino que nós recebemos aqui hoje, Deus. Muito obrigado pela vida da Rita. Muito obrigado pela vida de todas as pastoras e líderes que vieram aqui. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.